Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos nós e permaneça agora e para todo sempre. Hoje eu trago a vocês uma palavra de Deus que eu vou intitulá-la de Falar Duro. Falar Duro. Um dos pastores de uma de nossas igrejas pediu demissão do nosso ministério, porque me disse que ele não concordava com a maneira dura pela qual eu falava no rádio para os ouvintes, para os católicos e mesmo para os crentes. Ele dizia que não concordava com esta mensagem que Deus colocou no meu coração contra a idolatria. Porque ele dizia e me aconselhava que, como advogado, eu teria uma mensagem doce, uma mensagem suave, uma mensagem maravilhosa para todos aqueles que quisessem me ouvir. E então eu seria muito mais agradável, eu seria muito mais ouvido, se eu, ao invés de ter uma mensagem dura, uma palavra dura como eu passo para aqueles que me ouvem, eu tivesse uma palavra mais terna, mais meiga, uma palavra mais doce, mais serena. E eu aceitei a demissão dele, porque ele dizia que se eu quisesse mudar o meu jeito de falar, ele iria ficar no ministério. Eu preferi a demissão dele do que eu mudar o meu conceito a respeito da palavra de Deus. Mesmo porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus me constituiu atalaia do seu povo. O que é atalaia? Atalaia é aquele que lembra o perigo, é aquele que avisa do perigo, é aquele que não fica com meias palavras quando o perigo chega. Suponhamos que uma atalaia esteja no alto de um morro para avisar para os seus amigos que vem vindo uma tropa inimiga. E ele, ao invés de dizer assim, olha, vem vindo uma tropa inimiga, olha, com inúmeros tanques, com inúmeros carros de guerra, ele passa para a tropa dele o seguinte, ó, parece que vem uma poeira lá atrás, eu não sei se deve ser inimigo não, mas vocês fiquem tranquilos, porque a poeira não deixa a gente ver nada, mas pode ficar tranquilo, nada vai acontecer. Quer dizer, que atalaia é aquele que não avisa o povo, que atalaia é aquele que não avisa as pessoas de que o perigo vem vindo e o tamanho do perigo. E Deus diz, em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que é um livro católico, ele diz assim, eis-se constituir você atalaia do meu povo. Se você não avisar o meu povo do perigo que ele está correndo, e o meu povo vier a perder-se, eu cobrarei o sangue do meu povo de ti. Agora, se você avisar o meu povo do perigo que ele está correndo, e o meu povo não te escutar, eu cobrarei o sangue do meu povo, e não o teu. Então, meu irmão e minha irmã, se está em jogo a minha pele e a tua, diante de Deus, eu vou cumprir a minha missão. Eu vou falar duro para você, porque eu quero que você se salve, eu quero que você saia do perigo, eu quero que você não morra diante de Deus. Agora, se você não me ouvir, a minha obrigação foi falar. Falei, a minha pele está livre. Agora, se você não quiser ouvir, você se entenda depois com Deus no momento do seu julgamento. Mas a minha obrigação eu vou fazer. E vou continuar falando duro, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando eu falo contra a idolatria, eu mostro a maneira de nós entrarmos na aliança com o Senhor Jesus. Não há aliança com o Senhor Jesus, não há aliança com o Senhor Jesus junto com a idolatria. Não há aliança com o Senhor Jesus se eu cultivo os ídolos, as imagens, as estátuas de escultura, se eu continuo colocando no meu coração santos e santas, Marias e Marias, se eu continuo colocando isso no meu coração, eu não tenho ligação, eu não tenho aliança com o Senhor Jesus. E a minha obrigação é alertar o meu povo disso,
porque eu fui constituído atalaia para isso. Vou continuar cumprindo a obrigação, e se quiserem me ouvir, também terão a libertação. Se não quiserem me ouvir, a minha obrigação cumprir, a minha pele está salva. Agora o problema da tua pele, meu irmão, você vai se entender com Deus na hora do julgamento. E por que eu digo isso? Porque no livro de Filipenses, no capítulo 1 do livro de Filipenses, está escrito assim, no versículo 14: e a maioria, irmãos, estimulados no Senhor por minha palavra, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ora, o que nós temos de falar? É a palavra de Deus. De que maneira? Com desassombro, ou seja, sem temor, ou seja, sem medo, ou seja, com ousadia, ou seja, com coragem, ou seja, com intrepidez. A palavra de Deus tem de ser falada ousadamente, intrepidamente, com ousadia. A palavra de Deus tem de ser falada com desassombro. A palavra de Deus não pode ser assustada. A palavra de Deus tem que ser uma palavra calma, serena, mas forte e decidida, porque você só vai entrar no reino dos céus, e eu também, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu não aceito que a minha tarefa como pastor seja aquela de levá-los a uma confeitaria todo dia, ou seja, docinho de coco na boca, ou seja, balinha de banana gostosa na boca. Não, porque o que nós precisamos fazer é entrarmos no Espírito da palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus, quer ela nos seja agradável, quer não seja. E vou lhe dar um princípio: quanto mais desagradável seja a palavra de Deus para nós, mais efeito ela faz em nós. Por quê? Porque se ela nos é desagradável, é porque ela nos atinge, porque ela nos corrige, porque ela nos quer levar para o caminho bom, porque nós não estamos no caminho bom. Por isso que ela nos desagrada. Porque para aqueles que estão no caminho bom, para aqueles que estão no caminho correto, a palavra de Deus nunca vai desagradar, nunca vai ferir, nunca vai magoar, nunca vai ser pesada. Ela é pesada sim, para aqueles que estão fora da palavra de Deus e fora do interesse de chegar a Ele. Depois eu comecei a meditar, falei, meu Deus, mas será que esse pastor não está certo? Aí fui ver o Evangelho de Jesus. Gente, Jesus ele fala para os humildes, para os pequeninos, para os pobres arrependidos, para os pecadores arrependidos. Ele fala com doçura, ele fala com amor, mas aos empedernidos ele fala: raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados. E quando não obedece, ele pega chicote, como fez 2 vezes, que a Escritura narra. Ele deve ter feito muito mais vezes, porque a Escritura narra algumas coisas que Jesus fez. Então Jesus não tinha meia palavra, não. Jesus não tinha o mais ou menos, não. Com ele era tudo ou nada. E eu quero imitar Jesus na minha vida. É o melhor que eu posso fazer, é imitá-lo. E ele foi duro. E quando ele diz aqui, através de Paulo, que eu tenho de ousar falar desassombradamente a palavra de Deus, eu vou continuar falando neste tom, por mais duro que ele pareça ser, porque me parece que a única maneira de eu tirar os meus irmãos católicos da idolatria, dessa idolatria que Paulo diz ser demoníaca, porque Paulo diz que atrás de cada ídolo, atrás de cada imagem está um Satã, está um demônio, está um Satanás. E diz assim: quando você faz um sacrifício ao ídolo, você está fazendo a Satanás e não ao ídolo nem a Deus. E o que é sacrifício ao ídolo? É você se inclinar perante uma imagem, é você mandar beijinho para uma imagem, é você beijar uma imagem, é você beijar aquela fitinha que sai do pé da imagem, é você carregar a imagem em andor, é você carregar a imagem no peito, é você colocar a imagem no alto da sua casa, é você colocar a imagem em lugar de honra. Isto é sacrifício ao ídolo, isto é sacrifício à imagem, que lá em 1
1 Coríntios 10, na Bíblia Católica, está escrito que é a demônios que o fazeis, e não às imagens, e não aos ídolos. Agora, eu vou dizer o que diante de um negócio desse? Eu vou falar o quê? Vou falar que está bonitinho, continue. Eu vou dizer para você que continue se inclinando perante a imagem, guarda a imagem na tua casa, coloca a imagem no seu oratório, coloca em cima da sua cabeceira. Eu vou dizer isso para você? Se isso é maldição, eu vou dizer isso para você? Ora, se Deus me deu a coragem, se Deus me deu o desassombro, se Deus me deu a palavra para eu levar a palavra dele à frente, eu vou continuar sendo duro sim, porque eu tenho convicção no meu coração que por mais duro que eu seja, eu ainda não atingi a dureza que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos contra as imagens, contra os ídolos e tudo aquilo que separa o nosso povo de Deus. E por que eu tenho de falar isso? Porque eu tenho de falar com desassombro. Veja aqui, no próprio Filipenses, em 28, diz assim: em nada vos intimideis. Quer dizer, nada pode me intimidar. Nem digamos assim, a simpatia daquele que está me ouvindo. Pode ser que nessa hora tenha alguém que desligue. Não quero mais ouvir esse pastor, porque eu vou ficar com o meu santinho e não quero mais ouvi-lo. Que pena, que pena. A palavra de Deus vem para te tirar de uma servidão, vem para tirar de uma escravidão, vem para tirar você de uma porção de coisas erradas da sua vida, da depressão, vem para te tirar do desespero, da confusão, e você prefere ficar com o santinho de pedra, de pau, de ferro fundido, que não fala, não anda, não escuta, não pode fazer nada para você. Você prefere ficar com ele do que a palavra libertadora do Senhor Jesus. Que pena, que pena. Mas eu sei que eu falo para muita gente que está no erro, mas tem juízo, que está no caminho errado, mas quer o caminho certo, que está caminhando erradamente, mas quer acertar. Para esse eu estou falando, e para esse eu quero conduzi-lo à palavra de Deus. E se eu conseguir salvar uma alma pelo menos, se eu conseguir salvar, eu tenho certeza que Deus vai me compensar maravilhosamente na outra vida. Meu irmão, veja bem, eu tenho de dizer para você a condição para você entrar no reino dos céus. E a condição para você entrar no reino dos céus é você viver pela fé. Você viver pela fé significa você abandonar todas as suas crenças em imagens, em santos, em ídolos, em Maria, e jogar sua fé somente sobre Jesus. Somente sobre Jesus. Aí você diria para mim assim: mas o senhor é contra Maria? Não, eu não sou contra Maria, pelo contrário. Maria é realmente a mãe de Jesus, não é de Deus não, é de Jesus. E ela foi abençoada. Mas eu obedeço Maria. Eu obedeço Maria. Eu não obedeço papa nem padre que me manda inclinar perante imagens, mas obedeço Maria. E o que Maria disse nas bodas de Caná? E o que Maria disse nas bodas de Caná? Virando-se para aqueles homens todos, ela disse: fazei tudo quanto Jesus lhes mandar. Vou repetir. Eu não adoro Maria, nem a cultuo. Eu a respeito como uma mulher de vida santa, que não tem poder nenhum de fazer nada, porque está morta. Mas eu obedeço o que ela falou em vida. E o que ela falou em vida nas bodas de Caná? O que ela falou? Fazei tudo que Jesus vos mandar. E o que Jesus me mandou fazer? Quando o diabo na tentação de Jesus, falou: darei todos os reinos desta terra para você, Jesus, se você prostrar aos meus pés, me adorares por um instante sequer. O que Jesus disse? Retira-te de mim, Satanás, porque há um só Deus e somente a Ele adorarás, e somente a Ele darás culto. Então eu obedeço Maria. Incrível que muita gente que se ajoelha perante a imagem de Maria, que muita gente se prostra diante de Maria,
que muita gente que diz que respeita Maria não segue a palavra de Maria quando vive nessa terra. E prefere acreditar em palavras de Maria morta, que diz que tinha aparecido e que ninguém pode comprovar isso porque não está na Bíblia. Mas a palavra que Maria disse em vida, essa eu obedeço. Essa eu obedeço. E ela disse: fazei tudo quanto Jesus vos mandar. E na hora da tentação do diabo com Jesus, na hora talvez mais difícil da vida dele, em que o diabo estava tentando Jesus como homem, ele falou para o diabo: retira-te de mim, Satanás, porque há um só Deus e somente a Ele adorarás e somente a Ele darás culto. Não existe meia palavra. Não existe meia palavra. Somente a Deus darás culto. Então eu não posso dar culto a Maria, eu não posso dar culto a José, a Joaquim, a Antônio, a Manuel, eu não posso dar culto a nenhum santo, eu não posso dar culto a nenhuma imagem. Por quê? Porque Maria, a Maria dos católicos, a Maria minha também, evangélico, a Maria, mãe de Jesus, me disse: fazei tudo quanto Jesus vos mandar. E Jesus me mandou dar culto somente a Deus e a mais ninguém. Então, meus irmãos, como ficamos nessa altura? Você que é católico, você quer obedecer Maria? Você quer obedecer Maria? Obedeça a Maria. Maria disse: obedeça o que Jesus falar. E Jesus te disse: somente a Deus darás culto e a mais ninguém. E Jesus falou isso na hora em que ele estava sendo tentado por Satanás. E você que está sendo tentado a toda hora, a todo instante, a todo momento, obedeça Maria. Obedeça o que Maria mandou você fazer. Maria mandou você obedecer Jesus, obedeça a Jesus. Jesus disse: só há um Deus e somente a Ele você vai adorar. E somente a Ele você vai dar culto. Sacerdote católico que está me ouvindo agora, o que está faltando para você ir lá no seu altar, derrubar aquelas imagens todas, tirar aquela idolatria todinha da tua igreja? Quando Cristo disse, quando está escrito na Bíblia, que quando há o culto da imagem, Deus rompe a aliança dele com o povo. O que mais você está esperando, sacerdote católico, para tirar da sua igreja todas aquelas imagens? Quando Cristo diz, a Bíblia diz, isto é corrupção. O que você está esperando para tirar as imagens da tua igreja? Quando Paulo, apóstolo, que você diz que é santo, que está no céu, diz: atrás de cada imagem tem um Satanás. E quando você cultua uma imagem, você está cultuando Satanás e não a imagem e não a Deus. O que você está esperando, meu irmão, para parar de iludir, de enganar ao teu povo, de levar o teu povo para a salvação de fato? Meu irmão, nós temos de viver pela fé. E a fé nós só vamos conseguir ouvindo a palavra de Deus. É isso que Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 14 e 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não prego outra coisa a não ser a palavra de Deus. E eu sempre desafio as pessoas que me digam, que venham debater comigo, se em alguma palavra minha eu saio da Bíblia católica. Eu desafio para vir me apontar o dia e a hora e o momento em que eu me afastei da Bíblia católica para falar alguma coisa que não esteja nela, que não esteja escrito nela. A fé vem pelo ouvir. E eu quero que você me ouvindo, você tenha fé, meu irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E como é que você vai agradar a Deus tendo a tua fé num santo que Deus condena? Tendo a tua fé numa imagem que Deus condena? Tendo a tua fé num ídolo que Deus condena? Como é que você quer viver agradando a Deus se você tem uma fé naquilo que não é de Deus? E o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus católico é um Deus ciumento, que não quer dividir a glória dele com ninguém, e diz ele, muito menos com as imagens de escultura de ferro fundido e de barro. Meu irmão, você precisa viver pela fé.
Isso está escrito em Hebreus, na Epístola dos Hebreus, no capítulo 10. O justo viverá pela fé. Você só vai ter sucesso na tua vida, você só vai sair das suas dificuldades quando você passar a viver pela fé. Ou seja, quando você tiver fé única e exclusivamente e tão somente no Senhor Jesus, que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. E repito, isto que eu estou dizendo, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, está escrito na Bíblia Católica, no livro de Timóteo, no primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, no capítulo 2, versículo 5. Meu irmão, é só com Jesus, com mais ninguém, com mais nenhum santo, nem com Maria, nem com mais nada, é só com Jesus que você chegará às portas dos céus e entrará nos céus. Eu podia pregar para vocês uma porção de coisa mais leve um pouco, mas seria o mesmo que eu dissesse para vocês: olha, aqui em São Paulo tem um restaurante maravilhoso nos Jardins, um restaurante muito chique. Olha, lá ninguém come em 2 ou 3 pessoas por menos de R$1.500 a R$2.000 as 3, 4 pessoas. Eu vou convidar vocês para ir no restaurante. E chegava no restaurante, mostrava para vocês a fachada do restaurante, mostrava para vocês o frontispício do restaurante, e depois diria para vocês: olha, lá dentro tem cada comida que vocês nem imaginam, lá dentro tem cada iguaria que vocês nem podem imaginar. Olha, a cozinha daqui é maravilhosa. Aí vocês me perguntam: mas nós vamos entrar? Digo: não pode entrar, porque é muito caro, não pode entrar porque é muito difícil, não pode entrar porque precisa muito dinheiro. Assim é a pregação daqueles, entendeu? Que querem pregar apenas pó de arroz, apenas perfume, apenas perfumaria. Aqueles que querem pregar somente o docinho de coco, não querem pregar a condição para entrar no restaurante. E a condição para entrar no restaurante é ter dinheiro, é pagar o ingresso, é sentar numa mesa, poder pagar a mesa, poder pagar a iguaria que lá está escrito. E a gente só pode entrar nos céus quando nós chegarmos às portas do céu, conduzidos somente por Jesus. Somente por Jesus e mais ninguém. Você quer ter uma boa morte? Não é a Nossa Senhora da Boa Morte que vai te dar a boa morte, não. É só o Senhor Jesus. Você quer, depois desse desterro, entrar no céu? É só com Jesus. Você quer pisar a cabeça da serpente? Não é com Maria Conceição, não. É com Jesus. Somente com Jesus e com mais ninguém. Essa é a palavra que eu tenho que dizer para você, meu irmão. Porque se você quiser entrar no reino dos céus, você tem de abdicar, você tem de jogar fora todos os seus ídolos, todas as suas imagens, todas as suas esculturas que você venera, todo santinho que você traz aqui pendurado no teu pescoço, toda a imagem que você tem na tua casa e oratório, porque só assim você sairá da tua angústia, da tua depressão, do teu desespero, das suas finanças desagradadas, da sua situação difícil, da sua doença, da sua enfermidade. Só assim você sairá da sua aflição, das tuas dores. Só com Jesus você terá a vida em abundância que Cristo prometeu para cada um de nós. Cristo não te prometeu você ficar nesse vale de lágrimas, chorando e gemendo como degredados filhos de Eva, que é a oração que você reza na Salve Rainha. Cristo não ensinou isso. A oração que Cristo ensinou foi o Pai Nosso, para você viver num vale de bênçãos, cheio de alegria, cheio de felicidade, conseguindo a glória do céu, que é o prêmio que Jesus vai dar para aqueles que creem nele, somente nele e somente por ele é que vão chegar na glória de Deus. Eu que aprendi isso, não tenho outra saída, não tenho outra solução do que falar duro para você escutar, para você entender, para você largar a idolatria e se entregar a Jesus. Esta é a mensagem que está escrito na Bíblia Católica. Portanto, você católico não pode ficar bravo comigo, porque eu não estou falando nem no livro de Maomé, nem no livro de Buda, nem no livro de quem quer que seja. Eu estou falando no livro meu e teu. Eu estou falando na Bíblia Católica, na Bíblia evangélica, minha e tua, que dizem isso.
que só Jesus é o único que pode nos levar aos céus. Nenhum ídolo, nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma outra intercessora pode nos levar aos céus, senão Jesus. Não fique bravo comigo, meu amigo católico, porque eu não estou falando fora da tua Bíblia. Eu estou falando na tua Bíblia. Estou dizendo na tua Bíblia. E você escute o que eu estou dizendo antes que seja tarde. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. A paz de Cristo esteja com todos nós. Amém.